E vamos falar mais sobre os mitos da importação, as principais dúvidas que se repetem aqui para nós, que a gente tem que estar sempre desmistificando para vocês. Então, independente se tu é iniciante aí no comércio exterior, está trabalhando com isso, se tu é empresário, esse vídeo é para você que quer saber mais sobre importação. Vamos falar mais sobre isso. Primeira pergunta que vem frequentemente aqui para nós é verdade que para importar tem que fechar um container inteiro? E não, isso é uma mentira. Talvez algumas pessoas falam isso porque dependendo do teu produto pode ser que seja muito viável fechar um container ou que o fornecedor exija um pedido mínimo, um MOC, né? Em relação à carga. Então acontece muito isso com matérias-primas, com cargas de bastante volume. Mas fora isso, gente, não é uma obrigatoriedade, muito pelo contrário. A gente tem as cargas consolidadas ou as cargas LCL. Essas cargas a gente pode estar trazendo, fazendo a importação em pequenas quantidades. O que tu precisa sim fazer é uma análise, uma estimativa de custos para entender se vai valer a pena ou não essa tua importação. Próxima pergunta. É verdade que para encontrar fornecedores confiáveis é necessário fazer visita até a China? E não. Não é necessário fazer visita até a China, até porque pode ser que te confunda ainda mais. E você pode sim fazer um bom trabalho de prospecção de fornecedores aqui atrás do teu computador, se você tiver as ferramentas e o conhecimento necessário. Não vou conseguir resumir tudo isso aqui, claro que é um assunto bem profundo, né? Foram anos de trabalho para chegar nessas respostas, mas lá no nosso e-book de prospecção de fornecedores, lá no nosso Insta, tu tem acesso facilmente, nossa, por um preço quase que gratuito para ter acesso a essas informações, inclusive uma mentoria nossa lá onde vai poder te ajudar nessa busca e infinitamente um valor muito mais barato do que uma viagem para a China, né? Eu mesma já fui para a China e, como eu digo para vocês, às vezes a gente até se confunde porque os chineses eles têm muito isso de não dizer não, de mostrar uma coisa e a realidade ser outra. Então é importante que tu tenha um conjunto de ferramentas aí, não só sistemas e ferramentas para buscar esses fornecedores, mas principalmente como verificar se esse fornecedor é confiável e a sua mercadoria antes do embarque, tá? Verdade que eu posso considerar o percentual de 50% em cima do meu produto para saber o custo de importação? Então, isso aqui é muito dito por alguns gestores, alguns empresários até. Ah, o meu custo de importação, eu acrescento ali um percentual de 70%, de 35%, de 50%, e é esse o valor que vai chegar aqui para mim. Eu não estou dizendo que é errado ter uma base de percentual, não é errado. Pode ser que tu esteja aí já na tua 10ª importação e mais ou menos tu já tem uma média de percentual de custo a mais para inserir. Aí tudo bem. Mas o que tu não pode fazer é chegar nessa conclusão aleatoriamente porque alguém falou ou porque tu analisou muito superficialmente a tua análise de importação. É importante que tu faça vários cenários, vários casos, que tu tenha vários exemplos, que tu entenda uma estimativa de importação ou que tu tenha um profissional, uma assessoria que te ajude nisso, para que realmente tu chegue nesse percentual com sabedoria. Até porque a gente tem que ver todos os valores, o teu regime tributário, se tu está considerando redução de impostos, crédito de impostos e tudo mais. Então, cuidado, não pense que é só acrescentar um percentual assim e que isso vai ser para todo mundo e para todos os produtos. Inclusive, gente, vamos pegar só o frete, né? O frete ele varia de mês a mês, ele pode já variar muito. Então, cuidado com esse percentual. Por mais que tu tenha, é importante que tu faça a estimativa de custos frequentemente. Verdade que para saber tudo isso vou levar anos e anos na faculdade? Então, a faculdade no comércio exterior eu digo assim que é complicado, porque o comércio internacional ele muda muito, né? E cada cenário é uma coisa, cada país é uma legislação, cada negociação é um universo totalmente diferente. Então, por mais que tu tenha uma base na faculdade, é o dia a dia que vai te ensinar, são os profissionais da área que vão te ensinar, né? Então, eu sempre digo, calma, um passo de cada vez. Não estou dizendo que estudar não é importante, faça a sua parte, mas principalmente tente focar em iniciar no mercado de trabalho, em conversar com profissionais que estão na área, cursos de profissionais que estão na área. A Esfera tem curso online para isso também, né? Vai lá no nosso Insta, e que com certeza vão te deixar muito mais seguros e tranquilos para começar a desempenhar aí na importação e na exportação.
Eu mesma, se eu tivesse tido esses recursos lá no início, teria me ajudado muito, né, na minha carreira. Gente, antes de continuar com as próximas perguntas, eu sempre esqueço, né? Eu tenho que falar no início do vídeo, na verdade. Eu preciso que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. A gente está com uma meta aqui para chegar a novos seguidores no canal, então é importante eu ter esse reconhecimento de vocês para que a gente continue aqui fazendo esse trabalho de passar o nosso conhecimento no nosso dia a dia do Comex, tá? Conto com vocês aí. Ativa o sininho, se inscreve e curte e compartilha, por favor. Por que alguns problemas acontecem sem termos ideias de que poderia acontecer? Bom, eu entendo que muitas vezes a gente está lá no meio do processo de importação ou até de exportação e algumas coisas acontecem e a gente não conseguiria nem ter previsto antes, né? Ele nos pega de surpresa. Mas isso se minimiza com duas questões. Assessorias que te ajudem, então, que tu tenha um acompanhamento de um despachante, de uma assessoria que esteja acompanhando o teu processo, porque eles, com a experiência, eles vão conseguir já antever essas questões, né? E experiência no processo, não adianta, gente, tem coisas que é testando mesmo, anos e anos de comércio exterior, e ainda assim tem coisas que nos surpreendem, então a gente tem que também estar aberto e entender que algumas coisas podem estar acontecendo durante o processo, né? Porque dizem que às vezes vale a pena e às vezes não vale a pena importar. Bom, isso é uma pergunta bem genérica, né? Mas alguns produtos sofrem variação de preços ou até disponibilidade de oferta e demanda. Então, acontece muito, por exemplo, com commodities. Uma hora o preço aqui no mercado nacional está melhor do que o importado, outra hora o frete inviabiliza totalmente. Depende muito de oferta e demanda, né? São grandes commodities, são matérias-primas que variam de outras questões e não só do valor da mercadoria. Então, eu preciso entender o mercado. Nós temos vários produtos e commodities que a gente tem que desenvolver uma inteligência de preços para entender se vale a pena importar e quando que vale a pena colocar essa compra, né? Então, entender prazo do fornecedor, valor do fornecedor, e muitas vezes, nesses casos, a compra tem que ser logo, né? O valor lá fora baixou, o valor aqui dentro está maior, compra, e não dá para pensar muito, porque é como se fosse o dólar, né? A gente tem essas variações e tem que ficar de olho nisso, e não tem como, tem que mergulhar no universo desse mercado, entender e começar a colocar isso em prática. Penúltima pergunta, vamos lá. Por que falam tanto que a empresa que importa e exporta tem mais chance de ter sucesso? Se parece tão difícil o processo na prática. Gente, na verdade, assim, a importação e a exportação, a gente sempre diz, né, não olhar simplesmente o lucro, o resultado ou uma operação em si. Mas a empresa que ela tem um pouquinho de IMPO, um pouquinho de expo no mercado nacional, ela se equilibra mais fácil. Então, é uma estratégia que a gestão da empresa, que a liderança precisa entender. Quantos clientes a gente teve que na pandemia ou em qualquer crise, eles vieram e falaram, poxa, ainda bem que eu tinha tantos por cento de importação, porque daí não faltou matéria-prima para mim. Ainda bem que eu tinha tantos por cento de exportação, porque aí o meu cliente aqui no mercado nacional parou 2 meses de comprar, enquanto aí eu tive os meus clientes lá fora. Então, é uma estratégia. Fora que a importação e a exportação, elas impulsionam a empresa. Porque na importação, a gente vai ter acesso a fornecedores que estão vendendo para outros mercados, para outros países, vai ter acesso a informação que talvez aqui a gente não teria. Novas tecnologias, novos desenvolvimentos, novas ideias, que a gente pode até estar implementando no Brasil e sendo inovador aqui no Brasil. Mesma coisa na exportação. O cliente ele nos obriga também, muitas vezes, a se adaptar, a ter preço mais competitivo, e isso faz com que a gente também esteja melhor no mercado interno. Porque, gente, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, achar que a gente vai vender sempre para os mesmos clientes e que eles nunca vão nos largar e que com esses tudo bem, né? Isso é um caminho muito arriscado. Então, pensa nisso aí. E a última pergunta, como fazer para iniciar de forma segura, então? Bom, a resposta é: se profissionalize, entenda um pouco de comércio exterior, tenha parceiros, tenha assessorias, tudo isso depende de qual universo tu está, né? Se tu é um empresário, lógico que tu não vai estar ali colocando a mão na massa. Se tu é um profissional de comércio exterior, é importante que tu entenda, por mais que tu tenha fontes de pesquisa, mas que tu entenda um pouco mais do processo, questione, pergunte, elabore procedimentos, processos na tua empresa. Não pense que a tua empresa é pequena demais para isso ou para aquilo. Não, né? As empresas, elas precisam, até atingir alguns marcos, elas precisam estar fazendo esse trabalho. Então,
acho que a minha dica final é isso, assim. E nós estamos aqui frequentemente lá na nossa página no Insta, nas nossas outras redes sociais. Estamos sempre aqui com vocês. Deixa sua dúvida. Temos mentorias individuais também para quem precisa. E no dia a dia eu acho que é isso. É realmente ir atrás da informação, arregaçar as mangas. Eu tenho certeza que tu vai chegar lá. Tá bom, galera? Espero que tenha te ajudado essas perguntas. De novo, é um vídeo sobre as dúvidas que mais aparecem aqui para nós. Deixa aqui nos comentários uma dúvida que talvez faça sentido aí para ti, que a gente vai estar respondendo nos outros vídeos. Bons negócios!